Olá pessoal, hoje eu vou contar a primeira vez que eu orei pedindo socorro a Deus e Ele me respondeu. Então, certo dia eu estava mais ou menos entre meus 15 e 14 anos e eu estava indo para a escola. Aí eu fui para a escola de escolar, ela era uma cidade do lado que eu estudava, porque eu estudava na roça. A minha mãe apareceu para me buscar. Ela falou, aí eu perguntei porque ela estava lá e tudo, ela falou que ia me buscar mais cedo. Fui para casa com ela de moto. Quando eu cheguei lá, eu não vi a minha cachorra. E eu nem perguntei, porque eu achei que ela, geralmente ela saía assim, que era do mato, né? Aí ela saía pra andar e tudo. Só que passou 1 hora, 2 horas e ela não apareceu. Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, cadê a minha cachorra, né? E nisso, a minha mãe, ela pega e fala assim, eu estava indo com o Paulo. Ela tinha me seguido, eu fui te buscar, né? Aí, eu não fechei o portão direito e ela me seguiu até a estrada. Só que quando chegou na estrada, ela pegou e voltou. Fiquei muito preocupado e tudo. Fiquei desesperado. Comecei a andar, procurar por ela e tudo. E não achei. Eu sei que era mais ou menos entre assim. Ela me buscou lá na escola mais cedo. Era umas 11 horas por aí. Aí eu peguei, cheguei, almocei. Mais ou menos eu senti falta dela umas 12h30 para 1 hora. E nisso, eu primeiro procurei onde que era lá perto, né? Era tipo um bairro que a gente ficava. E pra sair do bairro tinha que passar pela estrada. Então eu procurei primeiro, né, perdão, onde a gente tava chamando ela, não encontrei. E nisso eu comecei a procurar e cheguei até a estrada. Só que nesse tempo que eu fiquei procurando nela, né, foi mais ou menos, era 1 hora, fiquei até mais ou menos umas 4, 5 da tarde. E chegando lá, tava quase escurecendo. Quando eu cheguei na estrada, eu olhei e eu já tinha procurado praticamente no bairro inteiro. E não achei ela. Eu muito triste, eu tava chorando muito. Eu tava com esperança que eu ia achar ela. Só que eu tava muito triste, né, por a possibilidade de perder ela. E quando eu cheguei na estrada, assim, eu tava indo embora. Eu já tinha desistido porque eu já tinha procurado em qualquer lugar. E na estrada, a estrada era muito extensa, né, então não tinha como procurar lá. E nisso eu comecei a ir embora e tal, pra casa. E já desistindo, né, acreditando que ela sumiu mesmo. Um pouco antes, né, durante esse tempo todo que eu fiquei chorando, desde a hora que tudo, eu já tinha ido em igreja, né? Eu já acreditava em Deus, porém eu não exercia a minha fé. Então, nesse tempo, eu fiquei pedindo a Deus para que ela voltasse para mim, porque ela era muito importante para mim nessa época. Eu vou dizer a mais importante, né, que eu considerava. E qualquer coisa que acontecesse com ela, eu ia ficar muito mal. Voltando para casa, de repente, eu parei, olhei para uma rua. Na verdade foi antes de olhar para a rua, eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo assim, naquela rua. Ouvi praticamente uma voz. Era como se fosse a minha própria cabeça, né, falando. E eu virei, olhei assim pro lado, e era uma rua que eu nunca tinha ido lá. A gente nunca tinha passado lá. Inclusive eu caminhava com minha cachorra, por isso, essa rua também eu nunca andei para ela por esse lado. E mesmo desesperançoso, né, peguei e fui naquela rua. Aí eu comecei a andar, só que a rua é muito extensa. E nisso, chegando no meio do caminho, eu falei assim, ela não tá aqui não, porque eu fui chamando, né? Se ela tivesse, ela já tinha ouvido. E nisso, eu peguei e fui pra ir embora. Aí, de novo, novamente, eu ouvi uma voz na minha cabeça, que era o Deus mesmo, falando comigo, e disse assim, só mais um pouco. E eu não tava entendendo, né, de onde estava vindo aquele pensamento, porque eu não tava pensando aquilo, o meu pensamento tava pra mim ir embora. Só que do nada veio um pensamento falando pra mim, como se fosse uma voz mesmo, falando pra mim seguir mais um pouco. E nisso eu decidi obedecer essa voz. E quando eu andei mais algum tempo, né, não sei se foi 15 metros, foi 1 quilômetro, aí eu encontrei ela lá. Ela tava machucada, com a perna machucada, sangrando, porque pelo que eu entendi, ela estava voltando pra casa quando chegou na estrada, né, minha mãe espantou ela e ela estava indo pra casa. Só que o carro deve ter vindo e bateu nela de lado. E nisso ela pegou, distraiu e entrou nessa rua que a gente nunca tinha passado. E aí beleza, só que ela não tava conseguindo andar. E nisso eu peguei, fiquei muito feliz, né, de ter encontrado ela. Segurei assim ela coloquei ela nas costas assim e fui levando ela. Isso que eu já tinha andado muito. Aí eu peguei e fui voltando, mas na hora que eu olhei pra ela, eu até esqueci o lance da voz. Eu fui lembrar depois de um tempo. Depois que eu entrei pra igreja, depois que eu conheci as coisas de Deus, depois que eu tive outras experiências com Deus, que aí eu fui entender que aquilo realmente foi Deus, através da oração que eu tinha feito pedindo para que Ele
me ajudasse a encontrar minha cachorra, né?